Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados irmãos, nós estamos trazendo uma série de estudo falando acerca do fruto do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre o nono fruto chamado temperança ou domínio próprio. Vamos à palavra de Deus, onde está escrito assim no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e é temperança. Contra estas coisas não há lei. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez entrando na Tua presença para falar, Senhor, da Tua palavra. Eu te peço, Pai amado, conceda-me da Tua graça, da Tua unção, para poder ministrar a Tua palavra da maneira como ela é, Pai. Este, ó Deus, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, não estarei concluindo este estudo hoje, porque eu gostaria de gravar mais um áudio para dar continuação falando da lei do fruto, da lei da semeadura. E então, este é o nono áudio, seria o último fruto, o último elo do fruto do Espírito. Mas amanhã ainda estarei gravando mais um áudio. Vamos ao fruto. O que é temperança? Temperança significa ser moderado, ser sóbrio, ter domínio próprio. Ter domínio próprio, amados irmãos, é muito essencial para a nossa vida, para a nossa jornada de fé. Domínio próprio, isso aqui no caso é o último fruto do Espírito, significa um controle de si mesmo, antes aos impulsos da carne, os quais nos conduzem muitas vezes à morte, à eterna separação entre o nosso Deus. Todo cristão precisa se autodisciplinar, precisa ter disciplina, amado irmão, para poder alcançar a vitória por meio do Senhor Jesus. O cristão vive num mundo hostil. Estamos no mundo, amados irmãos, que não é fácil ser cristão. Não é fácil devido às circunstâncias que nos rodeia. Vivemos num mundo hostil, onde se faz muitas vezes louco para o mundo e vice-versa. Muitas vezes o mundo nos acha louco, amados irmãos. Muitas pessoas nos chamam de louco. Muitas pessoas apontam o dedo para nós, dizendo que nós somos loucos. Mas na verdade nós somos mesmo loucos para o mundo. Mas estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus, servir ao nosso Deus, seguir ao Senhor nosso Deus. Portanto, amados irmãos, estamos nesse planeta, porém não pertencemos a este planeta. Somos obrigados, amados irmãos, a obedecer às leis humanas, às leis terrenas que regem este planeta. Mas, na verdade, nós temos uma lei maior que rege a nossa vida, que é a lei de Cristo, o Senhor que nos purificou, que nos deu vida. A lei de Cristo está em servir a sua vontade, em seguir a sua doutrina, em seguir o seu ensino,
Aquilo que nós fazemos muitas vezes, amados irmãos, dependendo da nossa atitude, daquilo que nós muitas vezes, devido às situações, dependendo da nossa atitude ou do nosso domínio próprio, exaltaremos ou envergonharemos o Senhor da nossa vida. Em Provérbios 16, 32, encontramos que o maior é aquele que se domina do que aquele que toma uma cidade. O homem que tem o domínio próprio, ele é maior do que aquele guerreiro que toma uma cidade com a força da sua espada, da força do seu braço. Por isso, amados irmãos, ter domínio próprio nos faz ser um vencedor, nos faz ser mais forte do que um próprio guerreiro. De fato, não existe conflito mais renhido do que travado pelo homem consigo mesmo. A maior batalha são travadas dentro do nosso próprio interior, contra nós mesmos. Eu já disse que o inimigo que nós temos que vencer não é Satanás. Satanás já é um ser vencido. O inimigo a ser vencido é o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, pois o homem é cheio de vaidade, o homem é cheio de querer ser maior do que o seu semelhante, e a nossa maior batalha é vencer a nós mesmos, o nosso próprio ego, amados irmãos, vencer os nossos próprios desejos, ter domínio sobre os nossos próprios pensamentos, porque os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a nos afastar da presença do Senhor nosso Deus. Para dominar o seu próprio instinto, amados irmãos, é necessário nos revestirmos da presença do Espírito Santo. Se não fosse a atuação do Espírito Santo sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, jamais conseguiríamos dominar os nossos próprios desejos carnais. Quando o apóstolo Paulo se refere à luta da carne contra o Espírito Santo, ele não está querendo dizer que nós devemos muitas vezes lutar, nos espancar como muitas pessoas fazem, mas a luta ela é travada dentro do nosso ser, dentro da nosso interior. Nós fomos feitos, amados irmãos, para sermos adoradores de Deus, para exaltarmos, para trazermos a Deus, para que Deus venha a se manifestar neste mundo por meio da nossa vida. Portanto, amados irmãos, o nosso eu que faz a luta contra o Espírito Santo, é o nosso ego que luta contra o Espírito Santo de Deus. Este eu é a carne, chamada a vontade humana ou o instinto humano, e que precisa ser dominado pela própria pessoa, não de Deus, mas de nós, a própria pessoa que está convertida a Deus. Nós precisamos dominar os nossos próprios instintos carnais, através do fruto do domínio próprio, amados irmãos. A Bíblia nos traz esta revelação que o Senhor nosso Deus tem nos dado para trazer e falarmos neste dia de hoje, amados irmãos. A temperança é ter domínio sobre o nosso próprio instinto. E tudo aquilo que apóstolo Paulo escrevendo ao livro de Coríntios, 1 Coríntios 9, verso 25, ele diz assim, que o atleta que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, lutamos
precisamos para alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa de glória, para estar na presença do Altíssimo, para entrar na presença do Altíssimo. Nós precisamos, amados irmãos, compreender isso. Precisamos nos revestir deste fruto espiritual. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você, mas ele não nos obriga a produzir o fruto. É você que tem que buscar a produzir esse fruto. Você é que precisa dominar a maneira como você anda, a maneira como você age. Veja o que está escrito no livro de Efésios. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Devemos, portanto, agir como pessoa sábia na presença de Deus. Ter domínio, dominar a maneira como nós vestimos. Apóstolo Pedro traz esse conselho, aconselhando as mulheres a vestir-se adequadamente. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 até versículo 4. Precisamos ter domínio da maneira como falamos. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavras torpes, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Efésios 4, verso 29. Devemos, portanto, amados irmãos, aplicar a temperança em toda maneira da nossa vida, em toda maneira como nós agimos. Lembre-se que o fruto do Espírito são expressões de amor de Deus derramado em nossos corações. Portanto, o Espírito Santo irá usar espontaneamente sua e minha fé para produzir os bons frutos em sua e na minha vida. Portanto, amados irmãos, o que nós devemos saber que não foi você que escolheu ser servo do Senhor Jesus, mas foi Ele que te escolheu para ser um semeador da palavra, para ser um edificador, para ser um verdadeiro servo. Ele te escolheu para que você venha produzir fruto e seu fruto possa permanecer. A Bíblia diz: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João capítulo 15, versículo 16. Sabemos, amados irmãos, que a nossa vida está escondida em Cristo e que não somos de nós mesmos. Se estamos em Cristo, podemos participar de sua natureza. Ele é a árvore. Ele é a árvore principal. Nós estamos ligados nele. A Bíblia diz que nós éramos jambuzeiro brabo, mas nós fomos enxertados na verdadeira oliveira. E agora nós temos que produzir o fruto que a árvore produz. Nós somos galhos, somos ramos, mas a seiva, ela é sugada do tronco. E quem é o tronco? É o Senhor Jesus. Ele é o tronco, Ele é que fornece toda a energia para o nosso crescimento. É dele que sugamos a seiva da vida para vencer todos os obstáculos. Cristo é, portanto, a nossa sustentáculo. Ele que nos dá a condição favorável para produzir os frutos dignos que permanecerá. Ele é a árvore, nós estamos ligados nele. E se não produzirmos fruto, a Bíblia diz que seremos cortados, seremos arrancados da árvore, seremos cortados da árvore, seremos lançados fora. E fatalmente, ao sermos lançados fora, iremos morrer, porque sem ele nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 4. Deus, amados irmãos,
Ele é um Deus de amor. Deus nos ama e quer ajudar a nós, quer ajudar a cada um de nós a produzir muitos frutos, para que a sua glória seja manifestada em nossas vidas. Mas só podemos produzir fruto dele, por meio dele, amados irmãos. Podemos produzir frutos se estivermos em Jesus. Sem Jesus nós não produzimos nada. Jesus é o nosso guia, é o nosso capitão. Somente Ele, e com Ele que podemos produzir fruto. Ele mesmo disse: se vós me buscardes, vós me acharei. Chegai-vos a mim e chegarei a vós. Amados e diletos irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos chamou, Ele nos capacitou. Ele disse: vai e faça discípulo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Este é um semente que o Senhor Jesus nos deu, a sua palavra. A Bíblia nos compara como uma árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro das águas. A Bíblia nos diz que nós somos lavoura de Deus, plantação de Deus. Se nós somos lavoura, então nós temos que produzir fruto. Sem fruto, amados irmãos, nós não somos nada. A Bíblia diz que aquele que não produz fruto, ele é cortado e lançado fora e fatalmente irá morrer. Morrer sem a salvação, morrer para a vida eterna, morrer sem ter a alegria de fazer parte da glória do Senhor Jesus. Portanto, este é um pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Segue, amados irmãos, meditando no Evangelho. Evangelho significa boas novas, e todas as boas novas traz a doutrina da qual Deus nos salvou, nos capacitou para produzir frutos dignos de arrependimento. Que Deus abençoe a todos. Não estou concluindo este estudo, amados irmãos, porque existem muitas coisas a falar acerca do fruto. Eu estarei gravando mais um áudio e aí estarei concluindo, falando da semente, falando do semeador. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Fique na paz do Senhor Jesus.